E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao Baralho Cigano Diário, nosso canal com leituras de cartas. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui começando mais uma atividade. Então, dessa vez uma leitura exclusivamente de baralho cigano. Eu não trouxe o tarô dessa vez, a gente vai usar baralho cigano e baú de mensagens para passar um pensamento para o dia também, depois de respondermos ao tema que será analisado com o baralho cigano, que é o seguinte: ele ou ela sente saudade longe de mim? No que está pensando? Então a gente vai responder a essas duas perguntas usando aqui o baralho cigano e você vai escolher um dos dois decks. Então, esquerda com pedra sol ou direita com raulita azul. Vai fazendo a sua escolha dentro desse tema que é interessante para você que tem a pessoa de quem você gosta nesse momento longe de você, seja por qual situação for. Né? Se vocês brigaram e está difícil de chegar a um acerto, se a poeira não baixou, ou se você mantém, por exemplo, um relacionamento à distância, né? Coisas do tipo. Então a gente vai ver se a pessoa está sentindo falta, se está sentindo saudade e quais são os pensamentos que rolam também, tá? Vai escolhendo então aí a sua opção. Eu vou usar primeiro o baralho da esquerda, depois o da direita. Enquanto você escolhe, os recadinhos iniciais aqui sempre importantes, né? Você que está fazendo a primeira visita, você que não conhecia o canal, de repente, por assistir outros canais de tarô e baralho cigano, veio a notificação aí para você. O YouTube te convidou a nos conhecer. Então, aproveita e faça valer essa oportunidade, se inscreve com a gente, já ativa as notificações também para fazer parte da nossa galera e ficar por dentro do que vem pela frente, tá? Deixa o seu like no vídeo, é uma forma de apoio muito importante que você tem para ajudar o canal a continuar crescendo com as nossas leituras sempre gratuitas aqui para você, certo? E deixa um comentário também depois para a gente poder interagir, para eu ver quem é que está participando do vídeo, aí eu sempre passo deixando um coração para todo mundo lá. Beleza? Na descrição tem informações de redes sociais e cursos que vocês podem fazer comigo, então deem uma olhadinha depois também. Vamos nessa? Vou começar então pelo baralho da esquerda. Esse daqui, portanto, sai de cena temporariamente. Vamos colocar a pedrinha sol aqui e mão na massa, né? Vamos às cartas. Então, ele ou ela está sentindo saudade, sente saudade longe de mim e no que está pensando. Então, vamos falar disso. Só vou subir um pouquinho aqui. Pronto, agora todas as cartas aí bem visíveis para nós, vamos conversar. Então, o primeiro ponto no qual eu vou no alvo aqui, né? A gente vai verificar se a pessoa que está longe de você, se alguém que você mentalizou, está sentindo saudade, se sente a sua falta estando longe, né? E então a gente tem isso aqui na parte superior da nossa leitura, tá? Passando pelas cartas, veio aqui para nós o jardim, aqui é a carta das nuvens, certo? E aqui é a cruz. Então, essas cartas mostram um sentimento de saudade, porque é uma pessoa ali numa situação de ansiedade, de angústia, né? De fragilidade emocional, sentindo o peso da vida por experimentar a sensação de bloqueio em relação às oportunidades que estão difíceis de acontecer entre vocês dois, tá? Então, é a pessoa sentindo falta da companhia, sentindo falta de não poder pensar em algo a dois e ligar e bora e vamos lá. Então, isso fala sobre uma pessoa sentindo falta, né? E ali, de repente, preocupada, insegura, com medo de as coisas darem errado a dois. Então, isso também acompanha o sentimento de saudade que aparece aqui. E a cruz está falando do peso da distância, né? De como a vida fica mais difícil sem a companhia. Então,
reforça para nós a ideia de alguém sentindo falta, sim, sentindo saudade, tá? E quais são os pensamentos que aparecem aqui, né? Além disso, então, já confirmamos uma pessoa que sente saudade longe de você. Então, por que que é interessante essa confirmação? Vamos colocar dentro de diferentes possibilidades aqui para você ver mais qual é o seu caso, né? Já que são leituras coletivas, então é bastante gente participando, as informações batem mais para umas pessoas do que para outras, isso é muito natural, né? Então, se você brigou com a pessoa em quem você pensou aqui para ganhar essas cartas, né? Aquela pessoa que está longe, vocês brigaram, aconteceu um problema, foi cada um para um lado. Beleza. Não é porque está nessa situação que a pessoa não sente falta. Sente. Sente falta, sente saudade, está sentindo o peso da distância, né? Fica mais difícil longe de você, uma pessoa angustiada ali, querendo criar situações, tá? Sentindo falta. Então, de repente o orgulho está atrapalhando aí o entendimento, né? Mas nós pegamos então uma pessoa que está lá, que às vezes não está te procurando, né? E está ali sentada no próprio orgulho, mas está sentindo saudade também, tá? Então fica essa luta interior, né? Entre o orgulho e a saudade, e a pessoa trava um pouco ali. Então por isso que a carta das nuvens está mostrando uma pessoa angustiada diante desse cenário, dessa situação com você, né? Se você não brigou com a pessoa, mas enfim, pode ser alguém que está longe de você, porque você mantém um relacionamento à distância, ou porque você acabou de conhecer alguém e está surgindo um clima, né? E aí a pessoa mora longe também, então é uma pessoa que sente a falta, que gostaria de poder estar mais perto, né? Que sente o peso da distância, a carta da cruz, né? Mostrando isso, e a nuvem falando sobre as preocupações justamente relacionadas à distância, aquela ideia, poxa, será que vai dar certo? Então, uma pessoa um pouco angustiada com isso também, mas com certeza querendo estar ao seu lado. E dentro dos pensamentos, agora a gente vem para as outras cartas, né? Já usamos a parte do alto ali para confirmar a saudade. Vamos nos pensamentos agora. Fileira central de cartas aqui, olha, nós temos a carta 27, que seria a carta do envelope, dentro de imagens mais tradicionais do baralho. Esse baralho aqui é bem modernão, né? Então, é a carta que traz a ideia de comunicação, nós temos a criança e as estrelas. Então, dentro dos pensamentos, aqui vem alguém querendo conversar, é uma pessoa pensando em se abrir para você, então com expectativas, muitas expectativas envolvidas, eu diria, considerando o que ele ou ela quer viver com você. Criança e estrelas, essas duas cartas lado a lado mostram muitas expectativas, planos a dois, uma pessoa cheia de energia para viver situações com você, para poder compartilhar a vida com você, tá? A criança falando do futuro, daquilo que vem pela frente a dois, e também nas estrelas os projetos, os sonhos para serem realizados, né? Então muito disso provavelmente a pessoa está querendo conversar, quer se abrir, quer poder, né, colocar mais na mesa o que existe de sentimento por você. Então são cartas importantes aqui, porque para as pessoas que brigaram, se foi o seu caso, né? Você brigou, está pensando no seu ex, né? Quer saber se a pessoa sente a sua falta. Então vimos que sim, mas tem um orgulho também atrapalhando ali, porém existe uma vontade muito grande de conversar. Então são cartas importantes, né? Eu falei que são importantes porque podem simbolizar uma atitude no sentido de previsão que o baralho está nos mostrando, de uma procura por você, certo? Se você não brigou, só pensou em alguém que está longe, né? Então, naquelas situações que eu expliquei, de relacionamento à distância, ou você conheceu alguém que mora longe, enfim, está surgindo um clima, mas também não dá para se encontrar com tanta facilidade, é alguém já aqui fazendo muitos planos com você, né? Querendo conversar. Então, nesse caso, é uma situação que até suaviza a distância e acaba atenuando, amenizando os sentimentos de saudades, né? Porque isso acaba também aproximando vocês dois. Então, isso está nos pensamentos, a ideia de vocês poderem conversar mais, criar mais momentos dentro do possível e muitos planos a dois, muitas expectativas, alguém pensando no futuro com você. Isso é muito interessante de a gente ter percebido aqui nas cartas, tá? E ainda na parte de baixo vem a cegonha, a serpente e os pássaros. Então, aqui é o seguinte, galera, nós temos essa carta da serpente que pode mostrar
desconfianças, né? Então, alguém pensando besteira, o que é normal se você está longe de alguém. Então, a pessoa está longe de você. Já vimos que sente saudade, já vimos preocupações nas nuvens lá, certo? Como um sentimento que acompanha a saudade. E dentro dessas preocupações, de repente existe o medo da traição, o medo de ser trocado ou de ser trocada. Então, é natural, porque está longe, então está distante, fora do alcance da vista, e aí o pensamento do ser humano é assim mesmo. A gente vai pensar besteira, certo? Então a pessoa acaba também experimentando insegurança, medo de sofrer traição, de ser trocada ou de ser trocado, né? Por isso mesmo, galera, é que nós temos a cegonha aqui como uma carta que pode mostrar energia de mudança no sentido da pessoa se aproximar mais de você, né? Então aquele alguém que está longe nesse momento, pensando a respeito de como fazer para ficar mais perto. É uma pessoa que não se acomoda, não vai olhar para a distância e falar que pena, a gente mora longe, né? E ficar se lamentando por isso. Não, a cegonha mostra uma pessoa disposta a ir até você, né? É, principalmente para desfazer essa energia negativa da serpente que passa pelos pensamentos e para poder estar ao seu lado, para criar mais oportunidades a dois, para conviver mais, né? Então nós temos muito dessa energia, muito disso no pensamento e por que não nas intenções, o que a pessoa está planejando fazer, né? E eu falei sobre a ideia de procura que pode acontecer aqui, nós confirmamos isso então na parte de baixo, na fileira de baixo aqui das cartas, com a cegonha, porque é aquela pessoa que não vai ficar com a bunda no sofá chorando porque está longe, vai fazer algo a respeito, vai atrás de você, tá? Então confirmamos alguém que sente saudade e os pensamentos são muito interessantes aqui porque mostram uma pessoa muito afim, né? De criar oportunidades, de começar uma nova história ou quem sabe até mesmo voltar, né? Porque no caso de ex, se você pensou no seu ex, na sua ex, nós vimos alguém que sofre longe de você, que não está numa boa. Não é porque não está procurando que está tudo bem, né? Muito pelo contrário, tem um peso da vida ali. Então, isso traz uma angústia e alguém querendo te procurar, fazendo planos, né? Vendo como vai fazer, querendo se aproximar. Então, nós temos cartas de possibilidades a dois aqui. Os pensamentos dele ou dela envolvem a ideia de estar ao seu lado, tá? De criar mais momentos. Então, isso tudo foi muito positivo mesmo. Então, vamos colocar agora uma mensagenzinha do baú, só para fechar aqui para você. E aí a gente vai retirar esse baralho para trazer o outro. Pensamento do dia, então, para você, né? Não necessariamente a mensagem do baú vai ter relação com o tema que nós já tratamos com o baralho cigano, tá? De repente, se calhar, é coincidência. Então, mensagem para você: início de uma fase da vida gratificante, um período fértil, germinando ideias novas, oportunidades, progresso, alegrias. Então, olha só, galera, bons presságios aqui nessa mensagem para você do baú, tá? E quem sabe, então, como eu falei, né? Não é uma mensagem necessariamente relacionada ao tema que nós tratamos com o baralho cigano, mas pode ter relação, por que não? Então, o início de uma nova fase a dois, considerando os seus caminhos afetivos aí, né? Uma fase gratificante, olha só, uma fase da vida gratificante, um período fértil, germinando ideias novas, oportunidades, progresso, alegrias. Então é tudo de bom, né? Para você, essa energia está vibrando então também no seu caminho e por que não, considerando as possibilidades afetivas também, né? Beleza, então essa foi a leitura para quem escolheu a primeira opção da mesa. Vamos retirar as cartas agora. A pedrinha sol, que já cumpriu a função aqui também, e trazendo esse baralho agora, então, com Raulita azul. Vamos nessa. Vamos ver se a pessoa que você está mentalizando aí sente saudade longe de você, e vamos ver também os pensamentos, no que ele ou ela está pensando.
Muito bem, temos as nossas cartas, então vamos usar o baralho cigano para responder as perguntas e depois tirar um pensamento do dia para você lá do baú. Então, primeiro ponto no qual eu vou no alvo, assim como eu fiz para quem escolheu a primeira opção de cartas da mesa, é identificar se a pessoa que você pensou aí sente saudade, se está longe de você e está sentindo falta. Depois nós veremos os pensamentos também. E conseguimos confirmar saudades aqui? Conseguimos confirmar alguém sentindo falta? Sim, nessa parte de baixo aqui, olha, da mesa, com a lua, o cavaleiro e o açoite, carta 11 ou chicote, né? Dependendo da arte do baralho. Por quê? Aqui, galera, é o seguinte, nós temos uma pessoa que está contrariada, que está ali numa situação onde não está feliz. O chicote mostra isso, né? Uma pessoa contrariada com a vida, desgostosa, né? Aborrecida, porque não está legal longe de você. A carta da lua fala dos sentimentos, né? Então alguém que gosta de você e que não está feliz por estar longe. Então a ideia da contrariedade aqui da carta 11, do açoite ou chicote. E mais, o cavaleiro já vem mostrar, além da confirmação da saudade, um pouquinho também já da nossa ideia aqui de entrar nos pensamentos dele ou dela. Porque o cavaleiro é movimento, é atitude, então pode ser alguém que está ali nessa situação de contrariedade e que não vai aceitar esse fato de estar longe de você, né? De sentar, ficar chorando e pronto, que pena que estamos longe, né? Ô vida, né? Que desgraceira. Não, é alguém que está sentindo saudade sim, que está sentindo falta. A lua traz aquela ideia do romantismo, né? De a gente viajar nos pensamentos e pensar nas situações a dois, uma pessoa que te admira, né? Que reconhece o seu valor, por isso vem a saudade, tá? E aí é quando a pessoa entra ali nesse clima da lua e percebe que você não está ao lado, então vem a ideia da contrariedade aqui do açoite. E aí o cavaleiro, como eu falei, já entrando nos pensamentos, o que está vibrando ali internamente para ele ou para ela, né? A ideia de não ficar ali engolindo essa situação, mas fazer algo a respeito. O cavaleiro então já pode simbolizar a ideia de procura, de movimento, de alguém que pode te propor algo para fazer, para se aproximar, para vocês criarem uma oportunidade juntos, tá? Seja para volta, você que está pensando em voltar com alguém, você que mentalizou o seu ex ou a sua ex, ou para você que mantém um relacionamento à distância, né? Então, como é que a pessoa se sente longe de você? Fica feliz? Tá tudo certo? Não, sente saudade, gostaria de poder estar mais perto, gostaria de poder conviver mais e já está pensando em como poder fazer isso, tá? Ou se você acabou de conhecer alguém que mora longe também, está surgindo um clima, mas você já percebeu que pela distância não vai ser muito fácil de encontrar, é alguém que vai pensar numa forma, beleza? Então nós temos a saudade, alguém que sente falta, que gostaria de estar mais junto, esse sentimento confirmado aqui. Quando eu falo em saudade, né, se você acabou de conhecer alguém agora, não é necessariamente a saudade, então, né? Porque se você conheceu a pessoa agora, não dá muito para ter saudade dela, certo? Mas é essa ideia de querer viver e não poder, né? Então sentir falta da situação, né? Da oportunidade a dois é alguém querendo criar isso, beleza? É assim que a gente interpreta, se for esse o seu caso. E eu vou sempre passando como as cartas cabem em diferentes casos para você se identificar mais com a leitura, que é coletiva, então vai bater mais para umas pessoas do que para outras, é bastante gente assistindo a mesma leitura de cartas, né? Então é muito normal que isso aconteça. Por isso é que eu vou passando diferentes casos também para você ver como a interpretação que eu faço se encaixa mais ao que está te acontecendo, beleza? Então, muito bem, confirmamos a saudade. Vamos falar dos pensamentos agora, né? Mais sobre os pensamentos. Já começamos a entrar nessa parte aqui embaixo com o cavaleiro. Lá no alto da mesa veio para nós o urso, a cegonha e o navio. E essas cartas, falando de pensamentos, é o seguinte, galera, tem uma situação muito importante aí. A carta do urso é a pessoa que pode sentir ciúmes, que fica insegura longe de você, então além de sentir saudade, fica insegura, fica com medo de quem chega perto, com quem você conversa, o medo de sofrer de repente uma traição, de ser passado ou passada para trás, tá? Aquela pessoa que não quer abrir mão de você, independente da distância, ou seja, a distância para ele ou para ela não se trata de um problema aqui. Claro, é algo mais desafiador,
mas não é uma situação que impede qualquer coisa de acontecer a dois, porque é alguém que não abre mão de poder conquistar a sua companhia ou de reconquistar, né? Claro, para as pessoas que estão pensando aqui sobre poder voltar com alguém. E aí, galera, é o seguinte, por que eu falei que essa parte de cima aqui da mesa é muito importante? Porque nós temos, então, essas ideias no urso, né? Sobre ciúmes, insegurança, uma pessoa querendo cuidar. E aí, o chicote ou açoite que vem aqui embaixo mostrando essa contrariedade pode estar muito relacionado ao urso. Por quê? Se a pessoa sente ciúme de você estando longe, isso é pior. A pessoa acaba sofrendo mais, né? Acaba se contrariando mais. Então, de repente, isso é que acaba sendo o motor para gerar esse movimento do cavaleiro, da pessoa que não se conforma de ficar longe e ficar nesse desconforto, né? Então quer poder estar mais ao seu lado, até para se tranquilizar emocionalmente, beleza? E aí, já veio o cavaleiro aqui falando sobre alguém que não fica de bobeira, que não vai aceitar ficar longe de você e que pena, né? Alguém que vem atrás. E olha só, cegonha e navio, cartas de mudança, de movimento, cegonha, explorar possibilidades, sair do ninho, uma pessoa que não se acomoda, que vai atrás do que deseja viver. E navio é viagem. Então, essa ideia de viagem relacionada ao navio é importantíssima porque se a pessoa está longe de você, você que se relaciona com alguém que mora em outra cidade, é alguém que vem atrás, então. A carta do navio está aí mostrando a pessoa pegando estrada, voando, enfim, né? Não vou dizer vindo de navio, né? Porque o baralho já é de outra época. É muito difícil alguém vir atrás de você, vir até onde você está de navio hoje em dia, né? Mas é essa a ideia, beleza? De uma pessoa que vem atrás, que percorre uma distância para te encontrar. Uma carta que fala de travessia, beleza? E ainda aqui na fileira central, nós temos a foice, a aliança e a casa. Então, essas cartas mostram o quê? Aliança ou anel é a ideia de comprometimento. Então, alguém que leva a sério o que vocês podem viver juntos, tá? Para você que tem um relacionamento à distância, então a pessoa quer poder realmente poder conviver mais, poder estar mais ao seu lado, alguém que tem um comprometimento com você. Se você está conhecendo alguém agora, então já é alguém que vem com esse propósito. Se você pensa em voltar com alguém, então nós vemos, por tudo que já apareceu aqui, que não se trata de alguém que te esqueceu, né? Não é a pessoa que não está nem aí, sente saudade sim, está desconfortável longe de você e temos aqui muito para uma procura acontecer, para vocês sentarem, conversar, reorganizar a situação a dois. Então, possibilidade de volta fica muito aberta com essas cartas, beleza? Temos a casa, ainda nessa fileira central, que fala das afinidades a dois. Então, o quanto a pessoa sente que vocês combinam, né? O quanto é familiar conversar, o quanto os assuntos acontecem naturalmente, né? É claro que se você está brigada ou brigado com quem você mentalizou, então as conversas não estão em andamento agora, mas vamos falar disso daqui em relação a como já foi entre vocês e o que está na lembrança desse alguém com você, tá? Então as afinidades a dois, certo? E a foice, galera, é o seguinte, dentro desse cenário geral aqui, a foice tem uma ideia de situações repentinas, tá? De algo que acontece de uma hora para outra. É uma das possibilidades de interpretação dessa carta que vai caber muito bem aqui com tudo que nós já falamos. Por quê? É uma carta que está falando de velocidade para os fatos. Então, essa situação de uma pessoa que está lá contrariada, longe de você, sentindo saudade, preocupada, sentindo ciúmes, desconfortável por não poder estar ao seu lado, né? Alguém que com certeza tem toda a energia para te procurar. Vimos cartas mostrando viagem, travessia, né? Alguém que pode percorrer um trajeto para estar com você, querendo modificar a situação, a disposição, a energia para isso. Então a foice pode indicar isso acontecendo sem muitos planos, na verdade. Aquela situação meio repentina mesmo. Da noite para o dia, a pessoa decide, quer saber? Vou lá atrás dela, ou vou lá atrás dele, né? E aí só te liga e fala, olha, tô indo te ver. E aí você toma aquele susto. Então, pode ser uma situação dessa, que está nos pensamentos dele ou dela também. Aquela pessoa que até fica ali fazendo as considerações, mas de uma hora para outra, bate uns 5 minutos e fala, eu vou lá.
pode acabar acontecendo isso. É assim que a gente encaixa essa carta da foice para você dentro de toda essa interpretação. Beleza, galera? Então confirmamos alguém que sente saudade, que sente sua falta e vimos quais são os pensamentos, tudo que está passando pela cabeça dele ou dela. E vamos fechar para você trazendo uma mensagenzinha do baú, um pensamento para o dia que pode ter relação ou não com tudo que já foi conversado aqui, tá? Vamos ver. De qualquer forma, o tema já está respondido pelo baralho cigano. E a sua mensagem do baú, então, é: use o tempo com sabedoria, abandone velhos hábitos e renove-se. Então, não teve relação mesmo com o tema, tá? O baralho cigano já tinha feito ali o nosso trabalho e aqui foi algo mais para você. Então, quem sabe essa mensagem se encaixe de alguma forma para o seu momento de vida. Usar o tempo com sabedoria, então, afastar um pouco a ansiedade, aproveitar melhor o seu dia, com sabedoria. O que você pode fazer hoje é mirar no que você pode fazer e não no que não pode, né? Porque isso é que acaba, de repente, te gerando ansiedade. Então, mira no que você pode fazer e aproveite o dia com o que está ao seu alcance. E ainda abandone velhos hábitos e renove-se. Isso é sempre importante, né? Você se reinventar, ver o que não está legal. Ah, vou parar com isso daqui, né? Então, agora eu vou fazer diferente. Sempre tem alguma coisa que a gente pode reciclar em nós mesmos e a mensagenzinha do baú tá te falando sobre isso. Beleza, galera? Então, fechamos a nossa leitura. Agradeço muito pela presença de todos aqui junto comigo nesse vídeo. Se você achou que foi importante tudo que você teve a oportunidade de ouvir, não vá embora sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário, sem fazer a sua inscrição e também ativar as notificações. Faça tudo isso aqui para ajudar o nosso canal a continuar com você no dia a dia, certo? Um abraço e até o nosso próximo encontro.